Olá, eu sou Carlos Henrique, psicólogo, e esse é o canal do Genibis, filiado à Rede Napem, e hoje teremos mais um encontro onde iniciaremos estudos sobre TEPT, transtorno do estresse pós-traumático e neuromodulação não invasiva. Começar, gente. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Kátia Nunsai. Eu vou estar apresentando a primeira fase hoje do nosso trabalho, né, do nosso grupo, que é formado por mim, pelo Carlos Henrique Gonçalves e Raquel Batista, sobre o transtorno do estresse pós-traumático. Então, eu vou falar hoje, a gente vai chegar no terceiro momento, falando sobre os protocolos, no segundo, semana que vem, sobre a avaliação, e hoje a gente vai dar uma visão geral sobre o que é o TEPT e como fica o cérebro de quem tem esse transtorno. Bom, então, o trauma é uma resposta emocional, psicológica ou física a eventos inesperados, que são vistos como desagradáveis, extremamente estressantes, perigosos ou violentos, que superam a capacidade de enfrentamento de uma pessoa, gerando sentimentos de impotência e ameaça à vida. Pode ser um evento único ou eventos repetidos, resultando em memórias fragmentadas, estresse crônico e crenças limitantes. O evento traumático, ele é tão intenso que o cérebro não consegue processar adequadamente, gerando um sinal de alerta de perigo que se torna crônico. Todo mundo, a maioria das pessoas, vão sofrer traumas durante a vida. Nem todo mundo vai ter o transtorno do estresse pós-traumático. Apenas um percentual das pessoas fica com o transtorno. Existe esse estudo aí que fala sobre a epidemiologia do TEPT, de acordo tanto com o DSM-5 como o CID-11, e eles apresentam como uma prevalência que varia muito em todo o planeta, porque a gente tem áreas cuja violência é maior e, portanto, os transtornos relacionados com violência são maiores também, tem uma prevalência maior, mas varia de 1,3 a 12,2, a depender desse contexto ambiental, e no Brasil a gente estima que tenha em torno de 6,1% de pessoas acometidas por esse transtorno. As mulheres têm maior exposição a traumas interpessoais, principalmente por conta da violência do parceiro íntimo e do abuso sexual, e maior vulnerabilidade biológica também por causa do transtorno disfórico pré-menstrual. Os homens já têm maior exposição a traumas. Oi? Mulheres têm maior exposição a traumas interpessoais e os homens a acidentes automobilísticos e pressões no trabalho. E o TEPT ele pode evoluir de um estresse agudo após a morte de um ente querido, divórcio ou perda de emprego, que muitas vezes é encarado como uma situação muito estressante também. Os sintomas do TEPT, eles são hiperexcitação, pensamentos intrusivos, a pessoa não quer pensar, mas ela não consegue parar de pensar naquilo, resposta de sobressalto exagerada, flashbacks, memórias, né, do evento traumático, ou dos eventos traumáticos, pesadelos, insônia, dormência emocional e evitação persistente a estímulos que são associados ao trauma. Esses são os sintomas mais comuns, mas quando a gente vai para os nossos manuais diagnósticos, o DSM-5, ele
ele propõe 7 critérios. Critério A é a exposição, ou seja, para você ser classificado como uma pessoa com transtorno do TEPT, você tem que ter tido exposição direta ou testemunhar uma condição muito violenta, ou conhecimento, às vezes só de ouvir falar, mas ouvir falar de uma coisa muito grave que envolveu morte, lesão grave ou violência sexual, a pessoa pode ter, o critério primeiro para... Então, tem que ter esse evento ou esses eventos para ser classificado como TEPT. O critério B é a intrusão. A pessoa tem memórias involuntárias, pesadelos, flashbacks, angústia intensa toda vez que lembra do trauma. Critério C é a esquiva, é a tentativa de evitar pensamentos, sentimentos sobre aquele trauma e acaba levando a pessoa a evitar pessoas, lugares, conversas ou atividades associadas ao trauma. O critério D, que é da cognição e humor, a pessoa costuma ter amnésia dissociativa de partes do evento, crenças negativas exageradas, uma culpa distorcida e anedonia ou desemprego. Por exemplo, se ela foi assaltada, ela começa a se culpar, dizer: eu não devia ter saído aquela hora, porque que eu sou muito burra, eu não sei o que lá. Ou seja, ela sofre a violência e ainda acredita que é culpada por aquilo que aconteceu. Isso acontece também muito frequentemente na violência sexual. Critério é reatividade e excitação. Então, a pessoa fica com uma irritabilidade ou agressividade, um comportamento autodestrutivo. É comum as pessoas começarem a usar substâncias para tentar apagar a lembrança do trauma. Uma questão de hipervigilância também, sobressalto exacerbado, problemas com concentração, memória e distúrbios de sono. O critério F é que esses sintomas têm que persistir há pelo menos um mês, e o critério G, que é do prejuízo, tem que trazer sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo social ou profissional. Quando a gente vai para o CID-11, eles diminuíram o número de critérios, mas eles colocam só 3 critérios, mas eles abordam praticamente os mesmos critérios do DSM-5. O primeiro é a reexperiência do trauma ou intrusão, que são as memórias intrusivas, pesadelos, flashbacks vívidos do evento, acompanhados de medo intenso e reações físicas. Evitação, esforços ativos para evitar os pensamentos e sentimentos, as pessoas, lugares e situações que lembrem esse evento traumático. Uma hiperreatividade ou uma sensação de que está sendo ameaçado o tempo inteiro, manifestado por hipervigilância, sobressalto exagerado, dificuldade de concentração, distúrbios do sono ou comportamento irritável, agressivo. E também eles falam que, de qualquer forma, tem que ser uma disfunção que comprometa áreas pessoal, no campo pessoal, familiar, social, educacional ou ocupacional. Então, lá no CID-11, se for para o texto mesmo, ele fala exatamente assim, tem que ter, só pode ser considerado TEPT se acontecer após a exposição a um evento ou uma série de eventos que é avaliado como ameaçador ou terrível e caracterizado por sintomas que envolvem memórias vívidas, intrusivas, flashbacks ou pesadelos, medo ou horror e fortes sensações físicas ou emoções intensas. Evitar pensamentos e memórias, evitar atividades, situações ou pessoas que lembrem esse evento ou os eventos, e percepções persistentes de uma ameaça atual elevada,
por exemplo, indicado como hipervigilância ou reação de sobressalto. Escuta um barulho, né? Toma um susto assim, fica com taquicardia, com tremor, enfim. E já o déficit complexo, ele apresenta os mesmos sintomas e características, mas não teve um evento traumático realmente marcante, né? A pessoa era de um jeito antes do trauma e ela se tornou de outra forma depois do trauma. Quando a pessoa tem o déficit complexo, que veio no DSM-11, ele já fala sobre, às vezes, uma situação que aconteceu vários traumas seguidos, como, por exemplo, na violência sexual infantil, abuso infantil, ou quando você fica em cativeiro por causa um assalto, né, e pessoas pedindo resgate, enfim, genocídio, né, pessoas que sofrem com a violência xenofóbica, etc., que pode desenvolver as mesmas características do TEPT, embora não tenha tido um evento traumático, mas situações de traumas repetidos. O que é importante entender é que esses problemas são encarados como uma questão muito grave que afeta a autorregulação e gera uma crença persistente de desvalor sobre si mesmo e dificuldades persistentes em manter relacionamentos interpessoais e ficar incomodada ao sentir-se perto de outras pessoas. Então, comparando os dois, o DSM-5 ele coloca 7 critérios, que são exposição, intrusão, esquiva, humor, reatividade, duração e prejuízo, e o CID-11, 3 pilares: reexperiência, evitação, hiperreatividade, e inclui o TEPT complexo, com esse código 6B41, como uma classificação também de TEPT. Então, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo quando a pessoa sofre o TEPT. Então, tem mecanismos neurofisiológicos do medo, estresse e ansiedade, que incluem várias regiões do cérebro. Então, a gente, ao ver um perigo ou escutar um barulho muito ameaçador, por exemplo, tiros perto de você, imediatamente você ativa um sistema de defesa do nosso corpo. E o que é essa defesa? Então, esse estímulo chega ou pela visão ou pela audição e imediatamente ele entra em contato com o tálamo, que já ativa a amígdala e vai também para o córtex visual ou para o córtex auditivo e desce para a medula espinal, né, pelos córticos, pelos tratos espinais, para que você tenha uma reação vagal. Por isso que a gente chama isso de teoria polivagal, porque o sistema nervoso, né, especialmente o nervo vago, ele tem essa capacidade de modular estratégias para te defender, porque é uma situação que está ameaçando a vida. Então, como que são essas estratégias? Ou você precisa de músculos nos membros inferiores e no membro superior para você ter capacidade de fugir ou de atacar, né? Quem está te atacando, né? Responder ao ataque, ou você tem uma reação de congelamento. O ideal é que você não congele, mas às vezes a gente não controla isso porque são reações automáticas do nosso sistema nervoso autônomo e sistema nervoso vagal, né? É uma teoria isso. E também existem estudos que foram feitos com várias presas e seus predadores,
que mostram que o cérebro ele funciona de forma diferente em situações em que o sujeito, né, isso serve para a gente também, né, para o animalzinho também, mas para a gente também, tem situações diferentes de acordo com a distância do predador. Então, se é uma ameaça que está bem distante, o bichinho vê que está lá em cima, lá longe está voando um predador, ele começa a ter uma reação que ativa toda a região pré-frontal, porque ele começa a planejar o que ele vai fazer, a controlar, a fazer controles inibitórios, a fazer flexibilidade cognitiva. Ele estava indo para um lugar, ele tem que achar outro lugar para se esconder, porque tem um perigo à vista. E a gente diz que essas estratégias que são formadas pela região pré-frontal, ela tem relação com a ansiedade, as ansiedades, de uma forma geral. Então, ansiedade generalizada, várias ansiedades têm a ver com a percepção de que tem um perigo, mas esse perigo ainda está distante da gente. Quando a gente tem o predador chegando mais perto da presa, aí você já ativa muito mais o sistema límbico e começa a ter uma agitação emocional muito grande, porque você precisa ativar mais, fazer mais com que aquela resposta aquela da teoria polivagal, ative muito mais seus músculos para você conseguir correr muito rápido. Então, isso tem a ver com a emoção, o medo de ser atacado e de morrer, e que tem uma relação com as fobias. Já quando o estímulo é proximal, ou seja, a presa já não tem mais escapatória, então as reações tendem a ser mais instintivas e a gente trabalha muito mais com a região do cérebro primitivo que está lá no tronco encefálico. E isso tem muito mais a ver com o pânico, o TEPT e até essa situação de congelamento. Então, basicamente, quando a gente vai lá para os estudos de Pavlov, né, a gente lembra que existem estímulos que são condicionados ou condicionantes. Então, se você pega um cachorro e toca a campainha e entrega a ração, ele vai ficar todo animado porque sabe que quando escutar a campainha está para chegar a comida. Ele associa aquela situação da campainha, aquele estímulo campainha, com a comida que ele vai ter. Então, é uma situação de prazer. E a mesma coisa com o desprazer, né? Toda vez que se tocar a campainha, vai dar um choque no bichinho. Então, ele vai ter medo do choque, antes mesmo do choque acontecer. Depois você para de dar choque, mas toda vez que você tocar a campainha, ele vai ter as reações de medo, porque isso é um estímulo condicionado. Quando você está falando, isso envolve tanto a ansiedade como as fobias. Mas quando você está falando de TEPT e de pânico também, isso tem uma relação com o estímulo incondicionado. Isso significa que não é simplesmente uma questão de prazer e desprazer, mas é uma situação de ameaça da integridade da vida. E está relacionado, muitas vezes, com risco de morte. Então, o risco de morte provoca no cérebro reações muito mais intensas e primitivas do que o risco de você sentir um desprazer. O trauma, então, ele acontece com todo mundo, mas a gente espera que, com o tempo, a gente possa processar esse trauma e transformar ele no que a gente chama de aprendizado. Então, se você está com uma função cerebral adequada, você vai sofrer estímulos que são traumáticos,
Isso vai gerar um sofrimento, uma tristeza, uma reação àquele trauma inicial, que é normal, é fisiológico, deve existir, aliás, e à medida que você vê que o perigo já passou, você começa a ser mais resiliente, a processar aquilo e a aprender que com aquela experiência coisas boas para você. Então, o processamento cerebral do trauma, ele varia de uma pessoa para outra pessoa. Por quê? Porque o cérebro, ele aprende com cada experiência que a gente tem. Então, existe uma neuroplasticidade adaptativa, funcional no cérebro, e quando a gente fala de trauma, estresse, a gente está falando de uma coisa essencial, ansiedade, fobia. A gente precisa sentir essas coisas para poder aprender na vida a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais livre, uma pessoa mais consciente. A gente precisa dessas experiências, elas são motivadoras. E o cérebro, cada vez que vive um estímulo que o ameaça, ele cria novas estratégias, ele desenvolve novos dendritos, aumenta dendrito ali no axônio dos nervos, aumenta a conectividade entre neurônios nas redes, fortalece as redes cerebrais, fazendo com que haja uma adaptação a essa condição. E só que essa adaptação, ela pode ser funcional, adaptativa, ou pode ser mal adaptativa. O que vai fazer com que ela seja mal adaptativa e acabe chegando num transtorno são dois fatores: a intensidade do estímulo traumático e a capacidade que o sujeito tem de enfrentamento daquela situação ameaçadora, né? Então, se é uma pessoa que já perdeu filho, já perdeu mãe, já perdeu pai, vê a morte do outro, e se ela processou bem, ela aprendeu coisas com aquelas experiências dolorosas, ela vai processar tende a processar mais facilmente quando estiver diante de uma nova morte de entes queridos. Se é uma pessoa que já foi demitida do trabalho e sofreu muito porque não esperava, mas aprendeu com aquilo, conseguiu novos trabalhos, viu que é possível sair daquela situação, ela, se for demitida novamente, ela vai ter muito mais capacidade porque ela já criou essas conexões, já estabeleceu redes que permitem com que ela enfrente melhor aquela situação. Mas se é uma coisa que a pessoa não está preparada de jeito nenhum, nunca teve nenhuma experiência nem sequer semelhante, como um assalto, uma arma na cabeça, ou um acidente automobilístico grave, que morreu alguém que estava do lado dela, ou um acidente no trabalho, como eu já vi pessoas que viveram incêndios dentro do trabalho e viu seu colega morrendo. Essas situações, elas podem estar acima da capacidade do sujeito de dar uma resposta fisiológica, funcional e sair bem daquela experiência, né? Então, o estímulo estressor não é o problema. O problema é a magnitude desse estímulo e a capacidade do sujeito que ele vai desenvolvendo ao longo da vida. Por isso que a gente tem que proteger muito as crianças, porque as crianças ainda não tiveram oportunidades de desenvolver essas estratégias. Ela não tem ainda o cérebro desenvolvido com capacidade de desenvolver. Então, quando o trauma é infantil, a situação é muito mais grave. Então, toda vez que a gente sofre um trauma, existe uma ativação desse eixo, que a gente chama de HPA, que é hipotálamo, pituitária, que é a hipófise, e glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela libera o cortisol.
E, ao liberar esse cortisol, as respostas da gente ficam muito mais rápidas. Então, por exemplo, você acha que você olha um portão de 3 metros e pensa assim, cara, eu não consigo subir aqui. Mas aí você está olhando para o portão, aparece um pitbull correndo na sua direção. Você nem sabe como, mas você consegue subir aquele muro e está lá em cima. Por quê? Porque você ativou esse eixo aqui. Então, esse eixo é fundamental que ele funcione para a gente poder ativar capacidades que a gente não usa normalmente no dia a dia, tá? Isso permite respostas fisiológicas rápidas, intensas, e isso nos salva a vida, muitas vezes. Então, é muito importante a gente ter esse sistema bem desenvolvido e funcional. Só que essa liberação de cortisol, de glicocorticoides, né, ela acontece como um derrame assim, em toda a circulação sanguínea, e lá no cérebro tem 3 áreas que têm uma afinidade incrível com esses neurotransmissores, e elas vão e pegam todos esses neurotransmissores para ela. Quais são essas áreas? O hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal. Por isso que se você não fechar esse ciclo, claro, passou o medo, passou a situação estressante, o trauma, você se acalma e aí esses níveis vão se regulando novamente, você para de ter taquicardia, começa a respirar mais tranquilo, né? Porque você fica com tudo ativado sem querer, porque é reflexo, né? É uma reação, não é reflexo, é reação fisiológica para nos salvar. Mas acabou aquele susto, o cachorro ficou do lado de fora, você está lá em cima, ele não te alcança, vai relaxando, a respiração vai voltando ao normal, os batimentos cardíacos, os músculos também vão relaxando novamente, e você consegue processar aquela experiência e falar, poxa, eu tive um susto incrível hoje, mas passou, entendeu? O problema do TEPT é que a pessoa não consegue desligar esse sistema. Então, todo o estresse é necessário, o estresse fisiológico, ideal, ele aumenta a nossa neurogênese e fortalece as nossas sinapses, melhorando memória e desempenho cognitivo. Então, a gente precisa dos estresses no dia a dia. Mas, se esse estresse for extremo, ou seja, acima da capacidade de enfrentamento, ou se ele se tornar crônico, aí vai acontecer exatamente o contrário de uma boa relação no nosso cérebro, o funcionamento cerebral. Vai haver inibição dessa neurogênese, atrofia dendrítica, e isso vai causar os prejuízos cognitivos e todas as psicopatologias, especialmente a gente está falando no trauma, né? No estresse pós-traumático. Então, tudo depende da carga alostática, que tem a ver também com o TEPT complexo, que é um desgaste fisiológico que vai sendo acumulado nas sinapses nervosas por você fazer ativação repetida e prolongada das respostas ao estresse. E, nesse caso do TEPT, o principal fator, né, que vai desregular todo o sistema nervoso é o BDNF, que é uma proteína muito importante que pode ajudar a fazer crescimento de sinapses, e se ela não tiver ali, as sinapses vão perdendo essa capacidade de um neurônio se ligar no outro. Mielínica, então, a plasticidade mielínica do BDNF é na baía de mielina. Então, se você perde essa produção de mielina, você vai vendo que
ocorre uma lentidão no processamento, né, no fluxo da eletricidade que passa pelo axônio. Então, as respostas vão ser mais lentas no seu sistema nervoso. E também você perde a capacidade de prevenir os danos celulares. Por isso que, quando você olha a ressonância magnética funcional de uma pessoa que acabou de ter um trauma, o cérebro dela ainda não tem alteração estrutural. Mas uma pessoa que já tem TEPT há muito tempo, você olha para o cérebro dela e ela tem muitas áreas que já não conseguem mais funcionar da forma fisiológica. Certo? Então, em longo prazo, o que é só funcional, se você trata na fase aguda, você começa a ter mudanças estruturais no cérebro, como a gente pode ver nessas imagens que mostram as várias redes afetadas numa situação de estresse pós-traumático, especialmente as regiões do córtex cingulado anterior, do córtex visual, do pré-frontal, da amígdala, da ínsula, do tálamo, do núcleo estriado, do hipocampo, do precúneus e do lobo parietal inferior. Então, a gente, olhando para essa disfunção, a gente pensaria logo, gente, dá para a gente tentar regular isso aí, se é um problema no cérebro, né? Vamos tentar com a neuromodulação. E é verdade que a neuromodulação tem um papel fundamental para o TEPT. Então, quando você olha profundamente, né, para essas soluções neurotecnológicas para o estresse pós-traumático, esse artigo é bem legal, que saiu ano passado, eu acho, 2025. O que acontece no TEPT é que tem uma amígdala hiperresponsiva, então a pessoa não para de ter medo, fica com medo o tempo inteiro, porque a amígdala está bombando de descargas elétricas. Já o córtex pré-frontal, dorsolateral e medial ficam hipoativos, e quando eles ficam hipoativos, eles não conseguem inibir, fazer o controle top-down da amígdala. A amígdala precisa que o córtex pré-frontal, dorsolateral e medial atue sobre a amígdala, mandando ordem para que ela diminua a atividade dela. E por isso que o nosso alvo principal, vocês vão ver, vai ser o córtex pré-frontal mesmo. O hipocampo fica ativo, porque é a parte mais superficial, né? A gente não alcança a amígdala e o hipocampo com a neuromodulação, mas através do córtex pré-frontal, a gente consegue, pelas redes cerebrais, modular a amígdala e o hipocampo, né? E a gente fortalece essa rede, né, frontolímbica, que fica desconectada, principalmente no córtex pré-frontal dorsolateral direito e essa amígdala. Também a gente consegue reduzir com essa estimulação a quantidade de cortisol que fica ali naquela região, que está aumentado, lembra daquele eixo HPA? Ele está jogando um monte de cortisol ali, porque o BDNF não consegue parar de mandar, essa proteína não consegue parar de mandar, e aí a pessoa fica com esses flashbacks aumentados. Então, aumenta a sensibilidade dos glicocorticoides do HPA, reduz a liberação do cortisol, o que gera falha na resposta inflamatória e da amígdala. Então, existe nisso uma excitotoxicidade, com um aumento do glutamato geral ali no cérebro e uma redução do GABA, principalmente no hipocampo. Ativação, hiperativação do locus coeruleus, que libera noradrenalina, fazendo com que a pessoa fique com o cérebro hiperexcitável.
E uma disfunção também no sistema serotoninérgico, por isso que, às vezes, uma droga que se usa seriam os inibidores da recaptação da serotonina ou da noradrenalina e serotonina, para que a gente possa melhorar sintomas através de um estímulo bioquímico condicionante. Então, basicamente, a rede de medo, ela envolve a amígdala hiperativa, o córtex pré-frontal hipoativo e o hipocampo hipoativo que chega a ficar atrofiado. E a consequência funcional é uma hiperexpressão de medo, uma dificuldade de extinção desse medo, uma falha na inibição top-down da amígdala e déficits na contextualização do medo, saber discriminar entre o que é realmente perigoso e o que é seguro, a pessoa começa a confundir. Estou acabando. Inputs sensoriais, para deixar um tempo para a gente conversar, né? Podem automaticamente estimular a secreção de neurohormônios e ativar regiões cerebrais que estão envolvidas também com funções cognitivas, como atenção e memória, provocando reações psicológicas sem possibilidade de controle inibitório consciente. Então, a pessoa tem uma série de emoções, pensamentos e comportamentos automáticos sem controlar, sem poder controlar. Trauma, estresse e ansiedade acabam provocando mudanças neurobiológicas que afetam as funções cognitivas, as emoções e o comportamento, e pessoas que foram expostas a traumas, toda vez que você coloca ela frente a imagens que ativem a memória daquela experiência traumática, você observa aumento do fluxo sanguíneo no córtex órbito-frontal, na ínsula, na amígdala e no polo anterior temporal. E ainda acontece uma desativação no córtex pré-frontal dorsolateral. Então, entendendo como fica o cérebro diante de uma situação de TEPT, a gente sabe que, ao estimular o cérebro, a gente vai ter um efeito psicomotor, cognitivo, emocional e neurovegetativo, fazendo com que as respostas sejam mais funcionais. Então, as principais mensagens dessa apresentação de hoje é que a neuroplasticidade é um processo contínuo e vitalício, nós precisamos disso. O estresse é um indutor dessa neuroplasticidade, mas ela pode ser tanto adaptativa como mal adaptativa, são a interação, a intensidade e a duração do estímulo estressor e a capacidade de resposta desenvolvida pelo indivíduo ao longo da vida que vão determinar o desfecho, se vai ser transtorno ou se vai ser aprendizado. A desregulação do BDNF está no centro das alterações neuroplásticas no TEPT e as intervenções devem sempre promover essa neuroplasticidade adaptativa. Trata-se de uma condição complexa e condição complexa a gente nunca resolve com um único caminho, então não basta tomar remédio para trabalhar sobre o trauma, é preciso que os vários profissionais se ajudem a olhar para aquela situação traumática e ajude o indivíduo a processar aquilo de forma adequada para chegar numa condição funcional novamente. Estão aí as referências, queria agradecer a todos pela atenção e agora abrir para a gente trocar experiências, debater, aprender mais uns com os outros. Era isso, muito obrigada. Kátia, excelente a densidade com que você traz as informações, eu diria de forma densa, mas objetiva e bem compactada, né, nesse nosso tempo disponível aqui, sobre a complexidade do TEPT
né, sobre todo esse aspecto da neurofisiologia do TEPT e a compreensão de que isso aparecendo nos nossos consultórios, né, você deixa isso bem evidente, vários caminhos são necessários serem observados, né, não só da neurobiologia, da neurofisiologia, como também dos aspectos psicológicos e culturais do sujeito. O que a gente percebe, trocando um pouquinho aqui a experiência, nós vivemos numa cidade aqui que tem muitos eventos naturais, como chuvas, alagamentos, e as pessoas são tomadas de uma experiência traumática e, a partir dali, vivenciam o seu trauma, elaboram o seu trauma, ou muitos desenvolvem ali, como você comentou, pelas estatísticas, desenvolvem o TEPT e vão ali se mantendo na sua vida, com uma alteração, com uma vida baixando um pouco o nível de qualidade e vão se mantendo ali como se isso fosse algo regular, cultural, né? Mas quando eu digo experiência traumática, viver, por exemplo, em uma cidade, uma metrópole, onde o sujeito pega uma condução diariamente para ir para o seu trabalho, ele também vive experiências traumáticas ali ao longo desse processo. E isso vai se colocando de forma ali habitual, cotidiana, natural, e o sujeito com TEPT. Daqui a pouco isso aparece numa dependência de álcool, alguma coisa assim, ou uma dificuldade na sua relação conjugal e em família. E a necessidade de observarmos tudo isso para identificar um evento traumático que possa indicar a existência, a possibilidade do diagnóstico TEPT ali. E uma vez diagnosticado, toda essa complexidade da grande capacidade que ficou evidente aqui, da atuação através do caminho, da neuromodulação, que abre uma grande janela, depois dessa compreensão, para que a gente possa atuar, por exemplo, pela psicologia, na reestruturação de crenças. Se é o córtex pré-frontal que desenvolve estratégias para lidar, né, o sujeito que talvez tenha desenvolvido uma crença de não, eu sou uma pessoa capaz de prover a minha própria segurança, eu consigo, né, ficar bem aqui aonde eu vivo, fazer a minha locomoção, ele é ali acometido por um acidente, não só ele altera ali estruturas morfológicas do cérebro, como você trouxe, como aquela crença dele é alterada, e ele passa a se compreender como vulnerável e não mais capaz de prover a própria segurança. E o caminho, isso indica o caminho ali complexo e trabalhoso de reestruturar tudo isso. Abrir janela para reestruturar crenças também. Meu raciocínio foi indo nessa direção enquanto você falava. Falei demais aqui porque fiquei entusiasmado com essa apresentação. Abro para os colegas aqui. Deixa os outros falarem, mas eu concordo em tudo que você falou, é isso mesmo. E quando você fala das psicopatologias, né, que podem ser causadas pelo TEPT, a gente vê, por exemplo, a esquizofrenia, né, um surto psicótico causado por um estresse muito forte e que não tem retorno, né? Inclusive, né, Raquel, você falando isso, tem um estudo que, nossa, gigante, com muita, uma meta-umbrella, ou seja, uma revisão sistemática só de umbrellas, e ele chega a fatores causais para as doenças mentais, para os transtornos mentais, e uma coisa que ele fala como um dos fatores principais para a esquizofrenia é a violência na infância. Uhum. Interessante. Além do uso de cannabis também, e isso me preocupa muito, principalmente com o uso abusivo que tem sido feito na prescrição mesmo de cannabis na infância. Uhum. Kátia, uma pergunta. Em relação ao prognóstico do paciente, a gente consegue estabilizar esse paciente, né? Esse paciente ele consegue ter uma remissão mesmo, total, dos sintomas, ou é um paciente que precisa muitas vezes de um acompanhamento longitudinal, porque
pode ser, né, que nunca haja uma remissão total desses sintomas, né, e que precise desse acompanhamento bem mais longitudinal. Como que geralmente funciona, assim, essa parte do prognóstico para esses pacientes com TEPT? Primeiro, a semana que vem a gente vai ver com a Raquel aí, que vai apresentar sobre avaliação, né? Que é muito difícil fazer avaliação para o TEPT, porque justamente muitos sintomas se misturam com os dos outros sintomas. Então, muita gente é tratada como se tivesse depressão, ansiedade, e não tivesse TEPT. Mas o que marca é isso, a pessoa vinha de um jeito na vida, de repente aconteceu no TEPT comum, né? Aconteceu aquele evento e ela passou a ter todos esses sintomas. Isso é muito diferente de uma pessoa que já cresce desde pequenininha, medrosa, não sei o que, é diferente. Então, quando tem esse evento, eu acho que isso acende assim uma luz. E eu, por exemplo, tenho uma experiência justamente de uma pessoa que eu já estava perdendo as esperanças. Desde 2024, a gente tratando só com TCC, que ela mora em São Paulo, como se fosse ansiedade generalizada e pânico. Ela tinha o diagnóstico do psiquiatra, ansiedade generalizada e pânico. E a gente fazendo TCC nesse tempo todo, né? E eu sempre sou meio ansiosa para ir para a remissão, né? É minha dificuldade, meu transtorno. Eu fico doida para ver uma pessoa bem e acabo ficando assim meio frustrada quando eu vejo alguém que está demorando tanto. E essa paciente tinha feito neuromodulação, aliás, foi uma pessoa da neuromodulação que indicou ela para fazer TCC comigo, mas tinha feito para pânico e para ansiedade, e não tinha dado resultado. E ao fazer a terapia, a gente foi vendo que tinha esse marco do trauma na vida dela. E a gente pensou, conversei com a pessoa que faz neuromodulação lá em São Paulo, que me indicou ela, e eu conversei com a pessoa e falei, poxa, eu acho que a gente podia pensar no protocolo, que é bem diferente do protocolo, vocês vão ver, para quem tem TEPT, das outras ansiedades. E aí a gente tentou, menina, um milagre, acabou os sintomas dela, acabou. Hoje ela não conseguia dirigir, ela não conseguia sair de casa, ela não conseguia, ficava tendo um monte de tremores e palpitações, tonturas, tinha que ficar com Rivotril na mão o tempo inteiro, cada vez que ela ia levar o cachorro na esquina para fazer xixi, entendeu? E ela remitiu completamente. Ela foi o caso mais grave que eu já peguei. A maioria dos TEPs que eu já peguei na minha vida remite completamente, mas com um acompanhamento multidisciplinar. Tem medicamento dando suporte, tem a TCC ajudando e tem a neuromodulação. Aí eu acredito em remissão na maioria dos casos. Pelo menos a minha experiência, entendeu? Não sei se os outros têm outra experiência diferente. Eu acho mais difícil o complexo, né? Que é aquele trauma que vem aquelas crianças, por exemplo, que sofrem vários anos o abuso sexual e aí desenvolvem muita ansiedade, muita dificuldade para ficar curada, né? Eu acho que é mais difícil curar uma pessoa assim, nessa condição, do que um trauma específico de uma vez. Perfeito, gente, muito obrigada. E fica, né, diante disso, desse exemplo que Nailane provocou, e o relato da Kátia, né, o quanto isso precisa que a gente seja persistente no processo, um caso que não está andando, né, diante ali do nosso trabalho, do nosso primeiro raciocínio clínico, porque um racional teórico clínico pode levar a gente na direção de que muita ansiedade, pelo que eu entendi aqui, excitação, hiperatividade no córtex do pré-frontal,
e só que o raciocínio do TEPT vai para a hipoatividade dessa área frontal aqui, né? Uma necessidade que a gente tenha um momento de troca com outros profissionais, uma amplitude, como estamos fazendo aqui em vários estudos, para que a gente consiga ter em algum momento de pensar o caso, esse insight, essa observação, esse raciocínio clínico, e também o engajamento do paciente, né? O paciente tem que estar ali engajado no tratamento para que também ele permaneça, porque ele vive a frustração da sua não remissão dos sintomas, né? Então, quando a gente mostra aqui a importância desses nossos encontros para estruturação da nossa capacidade de raciocínio, minimamente do nosso raciocínio clínico, né? Remeteu a essa ideia aqui. Bom, enquanto a gente pensa aqui, semana que vem temos Raquel trazendo instrumentos para a gente de rastreio, né, de avaliação de TEPT, para que depois a gente pegue isso tudo e tente entender melhores protocolos aí para o tratamento do TEPT com neuromodulação não invasiva. Na medida que eu vou estudando e me encontrando aqui com vocês, vai aumentando a compreensão de que o TEPT, apesar de complexo e muito presente na população, né, de 1 a 12%, a depender das culturas, né? Você imagina países, lugares, comunidades que têm uma circunstância de bastante violência, por exemplo, o quanto isso pode até extrapolar esses 12%. E a gente entende, observa aqui que isso é tratável. Muito sofrimento, aquele sofrimento que se incorpora à vida do sujeito, porque ele já se acostuma com a sua incapacidade de se manter produtivo, né, com as suas desavenças no seu ambiente familiar, né, e vai se moldando essa vida de qualidade que vai sendo prejudicada. E aqui a gente observa a possibilidade de tratar muitos desafios, porque isso requer estrutura. Quem tem acesso à neuromodulação não invasiva, né, não é algo assim tão possível, a própria possibilidade do paciente se manter em tratamento. Mas quando a gente olha esses caminhos, muito validados, isso que mais me chama a atenção, validados por pesquisas, por os ensaios clínicos que vão ali validando os protocolos, isso vai mostrando que a gente tem uma boa ferramenta para lidar com esses casos assim. Só agora me tocou, né? Porque hoje uma pessoa conhecida, bem conhecida, morreu, né? Faleceu, quer dizer, faleceu ontem, provavelmente por um TEPT. Ela se suicidou, ela botou fogo no corpo dela. E isso aperta o coração, né? A gente negligencia ainda muito a saúde mental, e foi após uma separação. Ela funcionava super bem, com 2 filhos lindíssimos, crescendo, e o marido pediu para se separar porque se apaixonou por outra pessoa, e ela, quando viu o ex-marido com a aluna, né, que ela botou fogo no corpo dela. E isso é muito sério, né, gente? A gente não valoriza. Provavelmente, desde que ele avisou que ia se separar, ela não conseguiu buscar ajuda para processar essa situação. E é uma coisa tão simples, né? Uma separação, parece uma coisa que não é tão grave assim, e, no entanto, pode levar a pessoa a uma situação de morte mesmo, né? Sim, condição humana, né? Condição humana, da fragilidade humana. E outro desafio para a gente, né? Como não nos deixar envolver por essa situação tão demasiadamente humana que nos toca, né? Isso que você trouxe, para que a gente não perca de vista que a gente pode atuar nisso, né? Cada vez mais nos habilitando aqui à condição desafiadora essa, não só para o ser humano, mas para o profissional, que não deixa de ser um ser humano, né? Sim. Perfeito. Carlos, você já viu algum estudo de estimulação vagal para TEPT?
Olha, já vi, se bem que a grande maioria dos estudos vão na direção do RTMS e do tetabluster ali, estimulação vagal, breves estudos. Não estou muito a par deles aqui agora não, mas bem menor número. Talvez Kátia possa completar. Não, tem um protocolo que foi publicado esse ano, protocolo ainda. Então, ainda não. É o projeto do Carlos, né? A gente vai testar isso no doutorado. Então, a gente vai testar. Eu acho que tem muito a ver a possibilidade de dar uma boa resposta. E como a gente vai testar TMS e TAVNS, talvez a gente possa até fazer uma curva de não inferioridade de um tratamento em relação ao outro. Então, melhor dizendo, dá para sair um estudo sobre estimulação vagal, assim que a gente terminar a nossa pesquisa. Porque há pouca pesquisa ainda com vagal, né? A gente ainda tem muito porque é pouca, incipiente. Mas é um futuro muito promissor, eu acho. Está saindo cada vez mais barato e bom, né? Gente, eu vou pedir licença do paciente, mas foi bom estar com vocês. Semana que vem tem mais. Um beijo. Um abraço a todos, até lá. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.